Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui, eu irei fazer a sessão de abertura correspondente a uma nova playlist que eu vou abrir aqui no canal, né? Onde o título dessa playlist será Estágio na Dimensão Social e Clínica. Porque o que é que acontece? Nesse período, na faculdade a qual eu estudo, eu começo a adentrar em uma nova disciplina que é o estágio 1, onde é uma disciplina que abrange tanto a dimensão social quanto a dimensão clínica da psicologia. Então, acho de bom grado abrir essa playlist para compartilhar com vocês os ensinamentos adquiridos, né, por intermediação dos meus professores que vão aí nos ensinar, que vão aí construir conhecimento conosco no âmbito dessa disciplina. Então, para começo de conversa, eu vou trazer aqui um texto que foi proposto pela professora, né, da faculdade, que está responsável pela dimensão social. Então, ela propôs o trabalho, o debruçamento sobre o texto de título O Compromisso Social da Psicologia, que é um artigo, né, da Ana Mercedes Bahia Book. E a Ana Mercedes, ela é graduada em psicologia, tem mestrado e doutorado em psicologia social, e ela escreveu um artigo muito interessante, né, na dimensão do compromisso social da psicologia. Então, ela tem aí a graduação, mestrado, doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E aí eu vou estar trazendo o texto dela para que a gente possa refletir aqui, né, nessa dimensão do compromisso social da psicologia. E aí a Ana Mercedes, ela aponta duas questões importantes no texto para reflexão. A primeira questão é a ideia mesmo do compromisso social da psicologia, né? E a segunda questão é a proposição de que a psicologia sócio-histórica tem contribuições para o desenvolvimento do compromisso com a sociedade, certo? Então, ela traz esses dois fatores para a reflexão. E aí, diante desse segundo fator, ou seja, diante da proposição de que a psicologia sócio-histórica tem contribuições para o desenvolvimento do compromisso com a sociedade, diante disso, pelo menos eu, quando li, fiquei me perguntando, tá, mas o que seria, né, essa psicologia sócio-histórica? Qual que é a essência dessa vertente, né? Bem, e aí a psicologia, fui atrás, porque o artigo não trata disso. Então eu fui atrás de ver o que é que fundamenta, né, essa psicologia sócio-histórica. E aí, só de ter encontrado o que é que fundamenta essa psicologia, eu pude então entender o porquê que ela está envolvida, né, nesse desenvolvimento do compromisso com a sociedade. A psicologia sócio-histórica, ela vai ter como base aí a teoria de Vygotsky, né? Vygotsky, ele vai afirmar que o desenvolvimento humano se dá por meio de relações sociais em que o indivíduo mantém aí no decorrer da sua vida. Então, essas relações são fatores cruciais no que diz respeito ao desenvolvimento humano. Então, a partir daí a gente começa a entender, né, o porquê que a psicologia sócio-histórica ela está aí dentro dessa dimensão do desenvolvimento do compromisso com a sociedade. Então, o que é que acontece? A Ana Mercedes, diante disso, diante desses fatores, ela traz duas indagações que irão nortear o texto dela, que irão nos levar a uma reflexão, né? E aí ela indaga do que é que estamos falando quando falamos de compromisso social da psicologia. E por que a psicologia sócio-histórica ela vai aí se apresentar neste debate? Então, o que é que acontece? A primeira questão para ser respondida
arranca aí de Ana Mercedes a necessidade de fazer uma retomada de algumas questões históricas sobre a psicologia no Brasil, né? Porque é a partir daí que será possível rever seus compromissos assumidos com a sociedade brasileira ao longo do desenvolvimento. Então, o que é que acontece? Ela traz que o Brasil tinha um grande sonho aí nos anos 50, 60, que era o de se tornar uma sociedade moderna. E aí essa modernização, ela está associada intimamente à tecnologia, né? Então, a absorção da tecnologia, conta Ana Mercedes, para a gestão da vida e da sociedade, né? Isso aí é de fundamental importância no quesito de se ter um saber técnico. Esse projeto de modernização exige saberes técnicos para todas as práticas sociais. E aí, a partir da inserção do saber técnico, que vai ser possível esse desenvolvimento gradual do Brasil, essa modernização de forma gradual. Então, é aí que entra a psicologia, né? A psicologia, ela vai se apresentar como um saber técnico. A psicologia, ela vai ser aí importada da Europa, ela vai ser aí importada dos Estados Unidos e vai ser assim aplicada nas escolas, objetivando um maior rendimento, né? Aplicada nas indústrias para obter uma maior produtividade. E os testes psicológicos, eles eram aí cruciais da psicologia, né? Utilizados nesse compromisso. Eram aí fatores cruciais da psicologia para que assim a psicologia pudesse ser inserida nessa modernização, né, brasileira. Então o texto conta que nessa época a psicologia era elite, ou melhor, tinha uma relação íntima com a elite. E isso possibilitou uma conquista, onde essa conquista consiste em um lugar social de profissão, regulamentada por lei, tá? Como conta Ana Mercedes. Então, um fato curioso que o texto aponta é que fomos o primeiro país no mundo a regulamentar, por meio de lei, a profissão e a formação em psicologia, né? Na época, os envolvidos, aí Ana Mercedes conta que na época os envolvidos com a psicologia não chegava nem a 1000 pessoas, mas a relação íntima com a elite brasileira fornece a credibilidade da qual a psicologia precisa para assim colaborar no projeto de modernização da sociedade. Por isso, ela foi munida aí por essa credibilidade, foi munida por essa preferência, foi munida aí, foi acobertada, né, por um privilégio, digamos assim, justamente porque ela tinha essa íntima ligação com a elite brasileira e porque ela, como eu falei, era vista aí como um saber sistematizado que tinha muito que contribuir para essa modernização brasileira, né? Então é isso, gente. A gente ainda continua com esse texto, tá? Visto que é um texto um tanto quanto longo, né? E com muitos detalhes importantes para ser abordado em um único vídeo. Então eu vou dividi-lo em sessões, né? Para que a gente não perca a importância desse texto e para que também o vídeo não fique tão saturado de informações e de repente pode aí ficar cansativo tanto para vocês quanto para mim, tá bom? Então, na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês a referência bibliográfica que eu citei no começo, né, que é o texto da Ana Mercedes, o artigo da Ana Mercedes, mas eu vou deixar, né, descrito na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também vai estar informações adicionais, como o meio pelo qual vocês podem aí entrar em contato comigo, que é por e-mail, certo? E vai estar também as minhas redes sociais, vocês podem adicionar, podem seguir
apenas para acompanhar de perto os meus projetos, visto que eu sempre estou postando, fazendo postagens referente aos meus projetos, certo? Mas eu não respondo mensagens via redes sociais, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.